pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar o gráfico da função afim. Nós vamos, tem alguns pontos que são bastante importantes agora nesse capítulo, tá? O que vocês precisam sair sabendo dessa aula? Como construir um gráfico, saber quando que uma função é crescente e decrescente, saber achar o zero da função e saber achar o ponto onde o gráfico corta o eixo y, tá? E determinar a lei de formação através de dois pontos de uma reta, tá ok? Então, isso que nós vamos ver nessa aula, tá certo? Então, olha só, pessoal, nós vamos estar vendo agora a construção de gráficos. Nós vamos estar utilizando o exercício número 11 do livro de atividades, lá da página 38, tá? Daí você não precisa copiar no caderno, esse plano cartesiano já está pronto lá na apostila. Na apostila não, no LA, tá ok? Então, pegue o LA para a gente poder fazer esses exercícios. Então, olha só, nós vamos fazer a letra A e a letra B e vamos anotar as coisas importantes aqui da construção do gráfico. Então, para fazer a construção de gráficos, nós precisamos fazer uma tabela de valores. Então, nós montamos uma tabelinha, você marca lá o X e o Y, certo? Você coloca aqui dois pontos, né? A gente até orienta os alunos que o X são números que você chuta o valor e o Y, que é a f de x, você calcula, tá certo? Então, você chuta valores para x e calcula o y. Nós sugerimos que você chute sempre o zero, que o zero seja uma opção para você. E o outro número fica a seu critério. Eu vou escolher o número 1. Então, eu chutei aqui o 0 e o 1. Então, eu vou calcular o y. Então, veja, o f de x é a mesma coisa que y. Então, eu fico com y igual a 3x menos 4. No lugar do x, eu coloco 0. Então, 3 vezes 0, 0, menos 4, menos 4. Agora, eu substituo pelo número 1. 3 vezes 1, 3. 3 menos 4, menos 1. Então, eu tenho aqui os meus pares ordenados da primeira função. Eu vou chamar aqui de ponto A e vou chamar aqui de ponto B. Vou marcar esses pontos no meu plano cartesiano. Então, o A ele fica no x 0 e o y menos 4. Então, x 0 e o y menos 4. Então, é aqui embaixo o meu ponto, certo? Então, aqui é o ponto A. Aí, eu vou marcar o ponto B. É 1 no x com menos 1 no y. Então, você traça linhas auxiliares, paralelas aos eixos, aonde elas se cruzarem, você tem aí o ponto B. Tudo bem? Depois que você traçou os dois pontos, você une esses dois pontos e você tem uma reta, tá certo? Então, tá aí a nossa reta, tá ok? O que é importante você saber nessa reta? Duas coisas. Muito importante você saber o ponto aonde a reta corta o eixo x, tá? O ponto onde a reta corta o eixo x e o ponto onde a reta corta o eixo y. Então, essas duas informações aqui, elas são bastante importantes, aonde corta o eixo x e aonde corta o eixo y. Esse ponto onde a reta corta o eixo x, ela tem um nome. O nome disso aqui é zero da função. Então, esse ponto onde o gráfico corta o eixo x, ele é chamado de zero da função. Geralmente, é pedido para você calcular esse valor. Como é que eu calculo esse valor? Como é que eu calculo o zero da função? Então, para calcular o zero da função, você vai trocar a função por zero. Por quê? Porque esse ponto está em cima do eixo x. Então, o y vale zero. Então, para calcular o zero da função, você vai trocar o f de x, que é o y, você vai trocar por zero. Então, vai ficar assim, 0 é igual a 3x menos 4. Você calcula o x. Então, passa o 4 para cá, no primeiro membro, fica 3x, vai ficar 4 terços.
terços. Se você fizer essa divisão, 4 divididos por 3, vai dar aproximadamente 1,3. Vai dar aproximadamente 1,3. Esse valor aqui nós chamamos de zero da função. É aonde o gráfico corta o eixo x. Tá certo? Outra coisa importante é o ponto A aqui, ó. Tá? Esse ponto A, ele é chamado também, na verdade ele não tem um nome, mas nós dizemos assim, que é o ponto de intersecção, vamos marcar aqui, é o ponto de intersecção do gráfico com o eixo Y. Certo? Então, é o ponto de intersecção do gráfico com o eixo Y, é esse ponto aqui, certo? Como que nós achamos esse ponto? Para achar esse ponto, nós fizemos o x igual a zero, porque como ele está em cima do eixo Y, o valor de x é zero. Então, para achar o ponto de intersecção do gráfico com o eixo Y, você troca o x por zero. Quando você troca o x por zero, você acha o ponto de intersecção do gráfico com B. Se você observar, esse ponto A é o valor do nosso coeficiente B. Então, na verdade, você nem precisa calcular. Você só precisa saber que o coeficiente B, ele vai ser o ponto de intersecção do gráfico com o Y, tá certo? Porque se o x vale zero, esse termo vai desaparecer. Se o x vale zero, isso aqui vai desaparecer e vai sobrar só menos 4, que é esse ponto aqui, o ponto A, tá certo? Então, tá aí algumas informações sobre o nosso gráfico, tá? Vamos resolver aqui a letra C. Aqui na letra C, nós vamos fazer a mesma coisa, chutamos valores para x e calculamos o y. O zero é uma opção, porque daí você já acha o ponto de intersecção do gráfico com o eixo y, e o outro você chuta o valor que você quiser. Eu vou chutar o número 1 ainda, tá ok? Então, você vai calcular o y. Então, aqui você chutou o valor, então aqui você chuta, e o y você calcula, certo? Então, vamos lá. Se o x vale 0, o y vai dar 3. Não se esquecendo que f de x é a mesma coisa que y. Vou trocar o x por 1. Se eu colocar aqui, vai ficar menos 1 mais 3. Vai dar 2 positivo. Então, eu tenho aqui os dois pontos. Dois pontos são... já são, como se diz, suficientes para traçar uma reta, tá certo? Então, vou chamar aqui de ponto A, vou chamar aqui de ponto B e vou marcar esses pontos na minha reta. O ponto A fica no 0, no x, e no 3 no y, então fica aqui em cima o meu ponto A, certo? Então, aqui em cima fica o meu ponto A. Ok? Vamos marcar aí. Aí está o ponto A. E o meu ponto B, ele é 1 para x e 2 para y. Então, você vai traçando linhas auxiliares paralelas ao eixo até elas se encontrarem. Se encontrou, você tem aí o ponto B. Então, tá aí o meu ponto B. Você une esses dois pontos, você tem a reta, tá? A reta dessa função. Tá ok? Então, vamos lá. O que é importante você saber nesse gráfico? Os dois pontos principais. Aquele que cruza o eixo x, certo? O ponto que cruza o eixo x e o ponto que cruza o eixo y. Esse ponto que cruza o eixo x, o nome dele, de novo, é zero da função, tá? Como que a gente calcula esse valor? Como é que eu calculo o zero da função? Eu tenho que trocar a função
f de x ou o y, eu troco por 0. Então, se eu fizer trocar o y por 0, eu vou ficar com a função assim, ó, 0 igual menos x mais 3. Isolo o y. Vai ficar mais x, né? Mais x, que ele passa para o outro lado, ele fica positivo, certo? Então, vai ficar o quê? X igual a 3. Então, achei o zero da função. Então, para achar o zero da função, você troca o f de x ou y por 0 e você calcula o valor. Pode olhar aqui no gráfico, que o gráfico passou bem em cima do número 3. Esse é o zero da função. O A é aquele ponto de intersecção do gráfico com o eixo Y, tá? Então, esse ponto aqui, ele é o ponto de intersecção, do gráfico com o eixo Y, certo? Como que eu faço para achar esse ponto? Quando eu quero achar o ponto de intersecção do gráfico com o eixo Y, eu troco x por 0, certo? Quando eu troco x aqui, ó, por 0, pessoal, isso aqui vai desaparecer, porque é 0. O resultado é o ponto de intersecção do gráfico com o eixo Y. Então, o ponto de intersecção do gráfico com o eixo Y sempre vai ser o coeficiente B, sempre, tá certo? Então, essas duas informações são muito importantes. Próxima informação aqui para vocês, que é muito importante, pessoal, é saber qual função é crescente e qual função é decrescente. Então, se você observar aqui nas duas tabelas, só vou apagar aqui um pouquinho para ficar um pouco mais limpo para você poder enxergar o que eu vou falar. Então, se você olhar nessas duas tabelas, você vai verificar quando que o valor do x aumenta e quando que o valor do f de x aumenta ou diminui também, certo? Então, olha só, o que acontece aqui? Nessa primeira função, aqui da letra A, se você olhar a tabelinha que está aqui ao lado, tá? Eu tenho a seguinte informação. Se você olhar essa tabela aqui, ó, pessoal, você vai observar aqui o valor dos x. Então, se você observar aqui, o x, ele era 0, depois passou a ser 1. O x, ele cresceu de 0 para 1. O y, que representa o f de x, a função, ela também cresceu. À medida que o x cresceu, a função também cresceu, porque menos 1 é maior que menos 4, certo? Então, quando o x cresce e a função cresce junto, nós chamamos isso de função crescente. Agora, quando você observa nesse segundo exemplo aqui, você tem uma tabela. Olha o que aconteceu aqui. O x, ele cresceu de 0, foi para 1. E o y, de 3, ele foi para 2. Quando o x cresce e a função decresce, nós dizemos que a função ela é decrescente. Existe um outro macetinho para você determinar quando a função é crescente e quando ela é decrescente. É só observar o sinal do coeficiente A. Quem lembra o que é o coeficiente A? O coeficiente A é o número que acompanha o x. Ele é positivo aqui no caso, ele é mais 3. Então, quando o A ele for positivo, maior que 0, a função é crescente. Nesse segundo exemplo, o A aqui é menos 1. Então, quando o A é menor que 0, nós temos uma função decrescente. Tá ok, pessoal? Essas são as informações que são muito importantes agora para a gente dar continuidade, tá ok? Eu fiz um resumo na outra página para que vocês possam anotar ter essas informações de maneira mais clara, tá ok? Vamos dar uma olhada lá.
Então, eu coloquei aqui um resumo para vocês de tudo isso que nós vimos no slide anterior. A função crescente, ela apresenta coeficiente positivo, então o A, o coeficiente A, ele é positivo, a reta sempre vai ser voltada para a direita. A função decrescente, ela possui o coeficiente A negativo e a reta é sempre voltada para a esquerda. Raiz ou zero da função é o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Para você achar esse valor, você tem que trocar o f de x por zero. Para você achar a interseção do gráfico com o eixo y, primeiro você tem que saber o que é isso, tá? É o ponto onde o gráfico corta o eixo y, tá? E para você determinar esse valor, você troca o x por zero, tá? Coincidentemente, né, quando você faz isso, esse ponto é o próprio coeficiente b. Então, isso é muito importante aí você estar sabendo, tá ok, pessoal? Então, olha só, o que nós vamos fazer agora? No slide anterior, nós fizemos o quê? Nós determinamos, construímos o gráfico da reta, nós tínhamos a função e construímos o gráfico, certo? Aqui, nós vamos fazer o contrário. Eu te dou os pontos, eu não quero que você construa o gráfico, mas eu quero que você ache a função. Então, eu te dou os pontos e quero que você ache a lei de formação, a fórmula, tá? Como é que a gente faz isso? Então, nós vamos ver aqui. Então, veja, eu tenho dois pontos, eles passam pela reta, tá? Você vai estudar melhor o estudo da reta no segundo ano do ensino médio, ano que vem o professor Ipujussan, ele vai falar muito sobre a equação da reta, tá? Vocês vão aprender mais sobre isso. Então, agora no primeiro ano, o que é importante é você saber achar a equação, a função, né? A função afim através de dois pontos. Então, como é que eu faço isso? Primeiro você tem que lembrar qual que é a carinha, qual que é a cara da nossa função afim, a função do primeiro grau. Então, a carinha dela é essa aqui, ó, f de x igual a x mais b. O f de x, ele é a mesma coisa que o y, certo? Então, eu posso trocar o f de x por y. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos dois pontos. Nós temos o ponto, digamos, o ponto A, ele é formado por 1 e 1, e o outro ponto, eu vou chamar de B, ele é formado por 3 e 7. Você precisa saber que os primeiros números representam o x e o segundo número, ele representa o y. Então, na verdade, eu tenho aqui o x e o y. O que eu não tenho é o a e o b. Só que são dois pontos, certo? Então, eu vou ter que substituir esses dois pontos na minha função. Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou substituir o ponto A. O ponto A é 1 e 1. Não se esquecendo que aqui é x, aqui é y. Então, nós vamos substituir na função. Então, vou só copiar ela aqui e vamos substituir. O x vale 1, o y vale 1. Então, vamos trocar, vamos substituir. Então, vai ficar 1 igual 1 vezes A mais B. Então, eu achei aqui a minha primeira equação. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o segundo ponto, com o ponto 3 e 7. A mesma coisa. Você pega a equação afim e faz a substituição do ponto. O x é 3 e o y é 7. Então, fica 7 igual a 3a mais b. Achei a segunda equação. Então, veja, eu tenho duas equações e duas incógnitas. Como é que eu resolvo isso? Então, vamos trazer para cá. Todas as vezes que eu preciso descobrir o valor de duas letras e eu tenho duas equações, a forma de resolver isso, vocês já viram lá no 8º ano, 9º ano, tá? Isso aqui se chama sistema de equação. Então, eu vou copiar o primeiro, a mais b igual a 1. Vou copiar a segunda, 3a mais b igual a 7. Então, tá aí. Como é que eu resolvo um sistema de equação? Vocês devem ter aprendido os métodos, método da adição, método da substituição. Eu vou utilizar aqui o método da adição, tá?
Então, eu vou utilizar aqui o método da adição, tá certo? Então, eu vou usar o método da adição. Como que eu faço? O método da adição diz o seguinte, que você vai ter que somar as duas equações e uma das letras tem que dar zero. Para que ela dê zero, elas têm que ser iguais e com o sinal trocado. Eu tenho aqui o B, que eles são iguais. Só que os sinais são iguais, então eu vou ter que trocar um dos sinais. Então, para isso, eu vou multiplicar uma das equações por menos 1. Não se esquecendo que você faz isso em toda a equação. Então, você precisa fazer isso com todos os termos da equação. Então, você vai ficar com o seguinte sistema aqui, pessoal. Você vai ficar com menos A, menos B, igual a menos 1. Embaixo fica tudo igual, 3A mais B igual a 7. Então, agora eu posso somar as duas equações. 3A com menos A dá 2A. Menos B com mais B dá 0. Menos 1 com 7 dá 6. Então, eu já tenho aqui o valor do A, que vale 3. Então, eu achei o A já. Agora, eu vou calcular o B. Como é que eu faço? Eu volto em qualquer uma das duas equações. Eu vou escolher a de cima, que ela é mais simples. A mais B igual a 1. E eu vou substituir o valor do A que eu achei. Então, no lugar do A, eu coloco 3. Então, vai ficar 3 mais B igual a 1. Passo o 3 para o outro lado. Então, eu acho aqui o B que vale menos 2. Pronto, eu achei o coeficiente A e achei o coeficiente B. Agora, eu consigo achar a lei de formação dessa função. A lei de formação é essa aqui, ó, f de x igual a ax mais b. Eu tenho A, vale 3. Opa, desculpa, deixa eu apagar aqui. Eu tenho A, que vale 3. Então, fica 3x. E o B vale menos 2. Menos 2. Essa é a lei de formação. Essa lei de formação, se eu construir o gráfico desta fórmula, esse gráfico vai passar no ponto A e vai passar pelo ponto B, tá certo? Então, tá aí o nosso exercício de como achar a equação da reta, a equação, né, dessa função afim, a função afim, através de dois pontos, tá ok? Esses dois pontos, eles podem ser dados como no exercício do slide anterior, eu dou os dois pontos e você acha a lei da formação, ou pode ser que esses dois pontos sejam dados através de um gráfico, tá? Então, esse exercício que eu vou fazer aqui é o exercício número 12, é a letra C, lá do LA, que está na página 39, tá ok? Então, olha só, eu tenho o gráfico e ele pede determine a lei de formação dessa função. Então, veja, para achar a lei de formação, eu preciso de pelo menos dois pontos, tá certo? Então, eu vou ter que pegar esses dois pontos. Eu tenho lá em cima aqui, ó, o ponto A, ele é formado pelo x, que vale quanto, pessoal? Menos 3. E ele é formado pelo y, que vale 4. O meu ponto B aqui, ó, ele é formado pelo x, que vale 3, e pelo y, que vale menos 1. Então, eu já tenho os dois pontos aqui, pessoal. Eu tenho o ponto A, que é formado pelo menos 3 e 4, e eu tenho o ponto B, que é formado pelo 3 e pelo menos 1. Se eu tenho os dois pontos, eu consigo agora achar a lei de formação, tá certo? Como que eu acho? Que nem nós fizemos no exercício anterior. A lei de formação, ela tem essa carinha aqui, ó. Função é igual a x mais b. Então, como é que eu vou fazer? Eu substituo os pontos na minha lei de formação. Então, eu vou pegar o ponto A. Então, primeiro eu vou pegar aqui o ponto A, que é menos 3 e 4. Então, você substitui. O y é 4,
o A é menos 3 e o B eu não tenho. Achei a minha primeira equação. Agora você vai substituir o ponto B, 3 e menos 1. Então, você substitui. O y vale menos 1, o x vale 3. Então, fica 3a mais b. Achei a minha segunda equação. Então, tá aqui. Substituir os pontos, tá? Na lei de formação e tenho duas equações com duas incógnitas, o a e o b. Para resolver isso, não tem outra forma. Você tem que utilizar sistemas de equação. Então, eu coloco no formato aí de sistema, né? Mais b igual a menos 1. Você vai escolher a letra que você quer cortar aqui, tá? Se você quiser cortar o b, multiplica só por menos 1. Se você quiser cortar... não, o a já é igual aqui, né, pessoal? Ó, menos 3a e mais 3a. Nem precisa multiplicar por menos 1. Você pode fazer direto aqui, ó. Menos 3a com mais 3a dá 0. Mais b com mais b, 2b. 4 menos 1, 3. Então, eu sei que o b vale 3 meios. Então, tá aqui, já achei o b. Se você quiser, pode deixar em fração. Se você quiser, você transforma em número decimal, que é 1,5. Você que sabe, tá certo? Para achar a próxima letra, você escolhe uma das duas equações, tanto faz, tá? Eu vou escolher a de baixo, 3a mais b igual a menos 1. Então, vai ficar 3a mais, quanto que vale o b? 1,5. Então, eu vou pôr aqui 1,5. Se você quiser, você coloca a fração. Então, fica 3a igual 1,5 passa para o outro lado, vai ficar menos 2, menos 2,5, né? Vem para cá menos 1,5, menos 1 com menos 1,5 dá menos 2,5. Então, o A vai ser igual a menos 2,5 sobre 3. Aí, você faz essa divisão, tá certo? Menos 2,5 divididos por 3. Então, vai ficar menos. Vamos fazer a divisão aqui nesse espaço, daí a gente apaga. Divide por 3. Tira a vírgula, completa com zero aqui, dá 0, não dá para, então, coloca um zero aqui. Então, aqui vai dar 8 vezes 3, 8 vezes 30, 240. 10, coloca, vai dar aproximadamente, vamos até tirar aqui o símbolo de igual, e vamos colocar o símbolo de aproximadamente, 0,83. Então, eu tenho aí o valor do A, tenho o valor do B, então agora eu consigo montar a minha lei de formação desse exercício, tá certo? Então, ela vai ficar assim, y igual... O A é menos 0,83, x mais o B. Quanto que vale o B? 1,5 mais 1,5. Então, essa é a lei de formação desse exercício. Está em número decimal, quem utilizou a fração vai dar um resultado com fração. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá joia? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exercícios para vocês resolverem, tá? Então, façam os exercícios 1, 2 e 3, que está na apostila, na página 68, tá ok? Eu trouxe também para vocês o gabarito dos exercícios da aula anterior. Aqui estão os gabaritos, tá? Lá do exercício número 6 e 7 da apostila da página 63, tá? Se tiver alguma dúvida com algum exercício, pessoal, você pode me procurar, tá ok? Pelo WhatsApp ou pelo Google Classroom, tá ok, pessoal? Não fique com dúvida. Eu tenho atendido um ou outro aluno que tem me perguntado de exercícios que ficaram para casa e que ainda não conseguiram resolver, tá? Mas me procure, tire as suas dúvidas, não deixe acumular as atividades, tá ok? Um abraço, bom estudo para vocês e até a próxima aula, tá ok, pessoal? Tchau!